Associados e dependentes, sejam associados Sintravc. Visite nossa sede, Rua Laodiceia Guzmão 586, telefone 3423-4959. Na velocidade da notícia que não para de acontecer, com a força de motor gerado por uma categoria forte que não foge da pista, do povo e da carga, está entrando no ar Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Começando agora mais uma edição da Rádio Chofer, o programa dos rodoviários, um espaço feito com compromisso, respeito e responsabilidade para os profissionais do transporte coletivo. Aqui o rodoviário tem voz, vez e respeito, com a produção jornalística de Luciana Novaes e a apresentação do jornalista Léo Pereira. Você acompanha um conteúdo informativo de qualidade, com notícias atualizadas, entrevistas exclusivas, prestação de serviços e os bastidores que movimentam o setor rodoviário. Fique com a gente. A Rádio Chofer está no ar para te informar, valorizar e representar quem move a cidade todos os dias, os rodoviários. Mais informações sobre o reajuste salarial do seu impacto. O Sintravc apresentou oficialmente aí o salário da categoria de base 2025 e 2026. O documento reúne uma série de reivindicações econômicas e sociais que visam melhorar as condições de trabalho dos profissionais do transporte público. O agendamento para a seleção feminina se encerra hoje. A Secretaria da Mulher do Sintravc informa que o prazo para o agendamento e utilização do salão feminino se encerra hoje, dia 28 de abril. A iniciativa visa oferecer um espaço exclusivo para cuidado e bem-estar das mulheres para as mulheres na área rodoviária. Se você, mulher rodoviária, ainda não realizou o seu agendamento, é fundamental procurar o Sintravc quanto antes. O processo pode ser feito de forma prática e rápida por meio do WhatsApp no número 779-9981-2598. A oportunidade de oferecer um espaço dedicado ao cuidado pessoal, onde as mulheres podem usufruir de serviços voltados para o seu bem-estar, com cuidado de beleza e outros serviços de apoio. A Secretaria da Mulher destaca que, devido à grande demanda de agendamentos, são limitados. Não perca essa chance única de cuidar de si mesma. Se ainda restar algumas dúvidas ou necessidade de orientação, o Sintravc está à disposição para ajudar, garantir que todas as mulheres rodoviárias possam aproveitar esse benefício. Rosa Mirim conquista vitórias emocionantes
e grandes vagas na quarta de finais do campeonato do Serte Senat em Vitória da Conquista. Em mais uma atuação de destaque, o time Rosa Mirim venceu neste domingo, dia 27, a equipe da OPL por 6-5 e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do campeonato do Serte Senat. Mesmo restando uma partida a ser disputada na fase dos grupos, o Rosa Mirim assegurou matematicamente sua vaga na próxima etapa da competição. Sob o comando dos técnicos João Matos e Laércio, o Rosa Mirim demonstrou forte espírito de equipe e organização tática. Ao longo da partida, a dupla de treinadores esteve o tempo todo à beira do campo, orientando e incentivando os atletas, que foi fundamental para a construção do resultado positivo. O confronto contra a OPL foi marcado pelo equilíbrio e intensidade, em um jogo de muitos gols e reviravoltas. O Rosa Mirim soube aproveitar as oportunidades e mostrou eficiência ofensiva para sair vitorioso. Com a vitória, o time mantém uma campanha sólida e chega com moral elevada para as fases decisivas do torneio. Agora, mesmo com mais um compromisso pela frente, a primeira fase, o Rosa Mirim já começa a se preparar para as quartas de final, onde tentará manter a boa fase e buscará uma vaga na semifinal da competição. A torcida segue confiante e o clima entre os jogadores é concentração e otimismo para os próximos desafios. Quero fazer um comentário sobre o time, sobre a vitória do Rosa Mirim do campeonato Serte Senat. Que o jogo é emocionante. O Rosa Mirim, comandado pelos técnicos João Matos e Laércio, fez uma partida de tirar o fôlego neste domingo contra a OPL. Vitória por 6-5, um placar apertado, mais do que demonstra a garra e a força do time. É importante destacar a postura da comissão técnica, que esteve o tempo todo à beira do campo, liderando e orientando e mantendo a equipe focada durante os momentos mais críticos da partida. A vitória não só coloca o Rosa Mirim na quarta de final, mas também coloca o time como um dos grandes favoritos para chegar à semifinal. Com um futebol sólido e uma articulação bem feita, o Rosa Mirim tem tudo para continuar dando trabalho aos adversários nas próximas fases do campeonato do Serte Senat. A torcida está em festa, mas a equipe sabe que o trabalho não para por aí. O foco agora é manter um bom nível de jogo e seguir firme na busca pelo título. Falando aí do Rosa Mirim, o Flamengo goleou o Corinthians no estádio do Maracanã, jogando em um Maracanã lotado com mais de 67 mil torcedores presentes. A equipe comandada pelo técnico Felipe Luiz sobrou no primeiro tempo para abrir uma ótima vantagem. Com apenas 4 minutos de bola rolando, o uruguaio Arrascaeta encontrou Everton Cebolinha, que com grande liberdade bateu colocando para superar o goleiro Hugo Souza. Com uma grande atuação na tarde de domingo no estádio Maracanã, o Flamengo goleou o Corinthians por 4-0 para assumir, ao menos de forma temporária, pois ainda depende do resultado da partida entre Palmeiras e Bahia, a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns a todos os rodoviários aí flamenguistas que estão aí super felizes com a vitória aí do 4-0 em cima do Corinthians. Com gol de Kaique, Bahia vence Palmeiras e decola na Série A. Diante de um elenco mais poderoso do país, o Bahia conquistou um importante triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A. E em partida válida para a sexta rodada, o tricolor de aço venceu o Palmeiras por 1-0 no placar e fez festa na boa terra.
Essa é a primeira vez que o Bahia vence o Palmeiras fora de casa desde 2012. A primeira na história. O resultado faz com que o Bahia decole na tabela e ocupa momentaneamente a 7ª posição com 9 pontos conquistados. Dia da Trabalhadora Doméstica. Combate de informalidade ainda é desafio. Ontem, domingo, foi comemorado o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica. Mas, apesar de ser uma data de celebração de algumas conquistas, a categoria tem ainda uma série de reivindicações. Trata-se de um contingente de mais de 6 milhões de profissionais no país. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio de 2023. Historicamente marginalizada nas relações trabalhistas, a categoria teve conquistas fundamentais com a promulgação há 12 anos da proposta de emenda à Constituição, a PEC, das domésticas, assim como os 10 anos da lei complementar que regulamentou o seu direito. A escolha do Dia da Trabalhadora Doméstica deve-se a Santa Zita, nascida em Lucca, na Itália, em 1218 e fortalecida em 27 de abril de 1278. A santa trabalhou desde os 12 anos para uma família da região, sendo reconhecida por sua generosidade com os pobres, a santa dos empregados domésticos. Para marcar o mês, representantes da Fundação Nacional das Trabalhadoras Domésticas percorreram a esplanada do Ministério em Brasília, com uma pauta de reivindicações entregue ao Ministério do Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Previdência Social e das Mulheres. Exercícios podem prevenir queda de idosos e melhorar a recuperação. Os brasileiros estão vivendo mais. E as pessoas com idade acima de 65 anos já passa de 10% da população, conforme dados dos últimos censos do IBGE. Cuidado simples previne uma das principais causas de diminuição da qualidade de vida entre os idosos, que podem inclusive resultar em incapacidade permanente e morte às quedas. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia estima que anualmente 1/3 dessas pessoas com mais de 65 anos sofre quedas, proporções que sobem para 40% entre os idosos a partir dos 80 anos. E o local onde ocorrem mais quedas é dentro da própria casa. Então vamos cuidar aí dos idosos. O quadro Direito em Pauta com o jurídico do Sintravc, doutora Monique Lemos, orienta mulheres rodoviárias em Vitória da Conquista sobre a guarda dos filhos. Eu vou pedir que as mulheres rodoviárias fiquem sintonizadas aqui na Rádio Chofé, porque nós vamos pedir um intervalo rapidinho e vou chamar a doutora Monique para estar aqui nos estúdios, tirando as dúvidas sobre a guarda dos filhos. É um tema, uma pauta super importante, não perca essa oportunidade de você ficar sabendo de tudo, o que a lei te protege, as informações certas para a guarda dos filhos. Não perca seus direitos, mulheres. Então fique atento aqui no programa Rádio Chofé. Vamos pedir um intervalo aí rapidinho. Sapatada na parede, Juarez. Que barulheira é essa? Tô aqui martelando com esse sapato aí. Ideia boa, né? Assim você estraga o sapato, a parede, o prego. Não inventa. Passa na Sincal Ferramentas. Precisando de ferramentas para a sua obra? A Sincal tem uma loja inteirinha para você. Ferramentas elétricas, agrícolas, para construção e uma infinidade de produtos das melhores marcas. Sincal Ferramentas. Avenida Deraldo Mendes, Bairro Brasil. Passa na Sincal Ferramentas. O Grupo Prática é sinônimo de excelência em serviços terceirizados. Com uma equipe qualificada e constantemente treinada, oferecemos soluções estratégicas em portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, apoio logístico, jardinagem, administração condominial, transporte de passageiros, recepção, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Solicite uma visita técnica agora mesmo.
77-3421-8006, 3421-8006. Nossa sede está localizada no Condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. E se você deseja fazer parte do nosso time, acesse o site grupopratica.com e cadastre o seu currículo. Sabemos que a vida é o bem maior do ser humano e a saúde é a condição essencial para uma vida boa. Por isso, você deve se cuidar. Imagine ter acesso a médicos especialistas e renomados da região, programas de saúde exclusivos e atendimento de urgência e emergência em todo o país. Chegou o momento de investir na sua saúde com a Unimed do Sudoeste, o plano de saúde que se preocupa verdadeiramente com você. Chama no WhatsApp 77-2101-9393 e solicite a cotação do seu plano de forma personalizada. Invista no seu bem-estar hoje mesmo. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Já estamos de volta aqui à Rádio Chofé com a doutora Monique, já aqui nos nossos estúdios. A advogada doutora Monique Lemos, representante do jurídico do Sintra-VC, tem se destacado pela atuação especializada na área da guarda de filhos, oferecendo apoio e orientação especialmente às mulheres rodoviárias da cidade. O Sintra-VC reforma o compromisso em oferecer apoio integral aos seus associados, destacando o trabalho da doutora Monique com importantes avanços na promoção dos direitos das mulheres e da infância em Vitória da Conquista. Doutora Monique, mais uma vez, muito boa tarde. Cumprimos o que nós falamos, né? Que a doutora ia voltar aqui novamente. Com certeza, boa tarde. Eu queria agradecer novamente por estar aqui. Hoje eu estou à disposição aí para tirar todas as dúvidas sobre esse tema tão importante. Doutora, quais são os tipos de das guardas existentes hoje na legislação brasileira e como ela se aplica na prática? Então, hoje nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada, né? A guarda unilateral é quando tem a responsabilidade unilateral de cuidar e tomar as decisões sobre a vida da criança. E o outro genitor ou genitora, ele tem o direito de visitar, prestar alimentos, mas as decisões elas são concentradas na mãe ou no pai, né? Mas é concentrado só em um dos genitores. Já a guarda compartilhada, que é o modelo mais recomendado pela lei, ela vai estabelecer que ambos os pais eles vão dividir de forma equilibrada essas responsabilidades, né? Mesmo que a criança ela tenha uma residência principal, seja com o genitor ou com a genitora, as responsabilidades são divididas, férias são divididas, tem a regulamentação de visitas direitinho, geralmente o período de visita é maior. E na prática o que a gente vê é que a guarda compartilhada vem tomando cada vez mais o padrão nas decisões judiciais, porque é o mais benéfico para as crianças, né, conviver mais tempo com os dois, né, tanto com o pai quanto com a mãe, principalmente quando os dois têm condições emocionais e estruturais para exercer esse papel. Como a guarda compartilhada tem sido recebida pelas famílias e das rodoviárias? Bom, aqui em Conquista, a família das rodoviárias costuma optar, né, pela guarda compartilhada, por entender que é o melhor para a criança. É uma tendência no Brasil todo, né, de fortalecer essa guarda. Porém, em algumas famílias mais específicas existe uma resistência em dividir isso. Muitas vezes o genitor é ausente, tem resistência em pagar a pensão alimentícia, então muitas vezes as mães elas não querem cooperar para que esse genitor tenha os mesmos direitos que ela em relação à criança, né? Quais são os principais direitos assim, das mães rodoviárias em processos da guarda? As mães rodoviárias, como qualquer outra mãe, têm o direito de pleitear a guarda dos seus filhos, de participar ativamente das decisões da vida deles. E além disso, elas têm direito de serem avaliadas, levando em conta toda a realidade do seu trabalho, e não podem ser discriminadas pelo fato de exercerem uma profissão que exige horários diferenciados ou plantões. É muito importante que se olhe para a qualidade do vínculo que essa mãe tem
com a criança, né? E não apenas para a quantidade de horas disponíveis. A gente sabe que as rodoviárias têm uma jornada um pouco maior, é um vínculo de trabalho mais exaustivo, mas é importante olhar mais para a qualidade de tempo que ela tem com essa criança. De que forma a rotina de trabalho dessas mulheres rodoviárias impacta as decisões judiciais sobre a guarda dos filhos? Olha, a rotina ela pode sim ser levada em consideração, mas não de forma a prejudicar automaticamente a mãe por conta do trabalho que ela exerce. O que o juiz analisa nesses casos é o seguinte: apesar da jornada de trabalho diferenciada, mais exaustiva, essa mãe consegue garantir os cuidados necessários que a criança precisa. Muitas vezes essas mães rodoviárias conseguem ter um apoio familiar, uma rede de apoio e estruturar muito bem a rotina dos filhos, mesmo não estando presente em tempo integral. Então, o que importa, juridicamente falando, é mostrar organização, planejamento e, claro, né, o bem-estar da criança sempre em primeiro lugar. Em situação de separação conflituosos, qual é o papel do advogado para proteger o bem-estar das crianças? Olha, o advogado ele tem um papel muito além do jurídico. Ele precisa atuar como um pacificador, como alguém que busca soluções mais sensatas e equilibradas. A gente precisa lembrar que a briga dos adultos ela não pode ser levada para as costas da criança. Então, o nosso dever é orientar o cliente, agir com responsabilidade emocional, para evitar expor o filho a conflitos e buscar sempre que possível o diálogo. Eu mesmo sou muito a favor de propor várias conciliações antes da gente partir para um litígio na justiça, porque um litígio na justiça demora anos para conseguir ser resolvido. E um acordo, de certa forma, ali cada um vai ceder um pouco e vai chegar a um consenso que é o melhor para os filhos, né? Então, eu sempre incentivo muito isso porque a criança ela sofre muito quando existe um processo em curso. Quais os erros mais comuns que as mães cometem durante o processo da guarda e como evitá-los? Então, é muito comum que as mães ela tenham problemas com o genitor dos filhos e aí queiram provar que é um pai ruim, que é um pai ausente, e a qualquer custo quer provar isso no processo. E acaba trazendo acusações que acabam enchendo o processo de um teor emocional que não é necessário. E muitas vezes essas mães também expõem a criança a situações desconfortáveis. Então, gravar áudio, com quem você prefere ficar? Gravar vídeo da criança. Isso é extremamente complicado para a criança. Eu mesma oriento, não faça esse tipo de coisa. O juiz ele vai ver quem está fazendo o certo mesmo. A criança ela não precisa ser submetida a esse tipo de coisa. E apesar de muitas vezes serem pais ausentes, serem maridos que foram ruins em algum momento, a gente não pode desconsiderar a importância da convivência da criança com o genitor, até porque qualquer tipo de comportamento nesse sentido pode ser visto como alienação parental e acaba prejudicando a própria mãe no processo ao invés de beneficiar. Então, o ideal é manter o foco naquilo que realmente importa, que é o bem-estar da criança, deixando de fora esses litígios, essa parte emotiva, pessoal. Doutora, o que as mulheres devem saber antes de iniciar um pedido da guarda judicial? Porque, de repente, as mulheres, o que a senhora acabou de dizer, por alguma coisa emotiva, já vai logo direto para a justiça. Quais as orientações que deve dar para ela antes desse processo? Sempre eu costumo falar que um processo que envolve guarda, pensão alimentícia, não é quem ganha ou quem perde o processo. Ali é tudo em face do bem-estar da criança. Então, você tem que focar ali no bem-estar do filho. É importante ter provas que demonstrem o vínculo, a proximidade afetiva, a participação na vida da criança. E é importante também, é essencial, entrar nesse processo preparado emocionalmente, porque é uma fase que existe muita paciência, muita resiliência, é um processo muito demorado. Como eu disse, eu sempre oriento o máximo que a gente conseguir tentar um acordo, tentar uma conciliação, é o melhor a se fazer, porque os dois pais tentam chegar em algum consenso e evitam esse desgaste durante anos e tiram mais desse pensamento comum de um tem que ganhar o processo, outro tem que perder. Quando o casal ele aceita esse acordo, como é que funciona o acordo?
Bom, o acordo ele é redigido por um advogado. A gente vai dispor nesse acordo tudo certinho. Quem paga o quê? Quantos % do salário mínimo vai ser pago a título de pensão? Em relação à guarda, a gente costuma colocar, olha, a residência fixa vai ser na casa da genitora, mas o genitor tem direito, por exemplo, 2 finais de semana por mês, durante a semana pode buscar na escola, pode passar algum dia na semana. Isso é tudo conversado, sabe? É tudo de acordo com o que cada um está disposto a fazer. Inclusive, sobre as férias das crianças, geralmente as férias são divididas 15 dias com um, 15 dias com o outro, no meio do ano 7 dias com um, 7 dias com o outro. É tudo muito bem conversado. E depois que isso fica redigido em um documento, as partes vão assinar e isso é levado a juiz. A gente protocola esse acordo no sistema da justiça e o juiz vai homologar esse acordo. Homologar é reconhecer a existência dele e aí qualquer problema que tiver lá na frente, a gente pode recorrer à existência desse acordo. Como o SINTRA-VC tem apoiado as rodoviárias nesse tipo de demanda? O SINTRA-VC ele tem feito um trabalho muito bacana na orientação e no suporte jurídico para as rodoviárias. Isso porque oferece o apoio jurídico, né? No caso, eu que estou lá como advogada de família, então sempre que alguém busca guarda, pensão alimentícia, divórcio, a gente está lá para fazer tudo isso, prestar todo esse suporte ao longo do processo. Então, é bem difícil até os sindicatos oferecerem esse tipo de serviço que não está tão relacionado ao trabalho, né, da associada, mas lá no sindicato a gente tem isso, então qualquer uma que estiver precisando desse auxílio pode buscar o sindicato, que a gente está lá de portas abertas para recebê-las. Eu quero que a senhora reforce novamente. Quais são as orientações que a doutora daria para as mulheres que desejam formalizar acordos amigáveis da guarda? Bom, em relação aos acordos, é importante que a gente documente tudo. Um bom acordo ele precisa ser claro sobre quem decide o quê, como será a convivência, quem paga o quê, que dia busca, para evitar conflitos no futuro, porque a gente tem que pensar o seguinte, o acordo ele é feito hoje para durar até a maioridade da criança. O acordo ele não é feito para durar 1 ou 2 anos e lá na frente fazer outro. Então a gente tem que discriminar tudo direitinho, como que vai ser feito. E é muito importante que esse acordo seja feito com o auxílio de um advogado para que ele seja levado para homologação judicial. Um acordo feito informalmente entre as partes não tem força legal. Ainda que seja assinado, reconhecido firma, ele não tem força legal. Isso não pode ser exigido na justiça depois. Então procurem um advogado, façam esse acordo, conversem sobre. E, claro, coloquem sempre o interesse da criança no centro. Evitem desentendimentos, mágoas da relação, foca que o principal interesse ali é o bem-estar da criança. Casos de alienação parental ainda são frequentes? Como combatê-los? Infelizmente, a alienação parental é muito frequente. Só contextualizando, a alienação parental é quando um dos genitores tenta afastar o filho do outro de uma maneira injusta ou sem uma fundamentação devida. Isso acontece muito nos processos de guarda ainda. E combater isso passa por uma orientação jurídica, mas também uma orientação emocional, porque muitas vezes isso são reflexos de problemas anteriores que existem com o genitor, com a genitora, e acaba refletindo na relação com as crianças. Hoje os tribunais já estão mais atentos e a lei prevê medidas como advertência, inversão de guarda e até multa para quem pratica alienação. E a melhor forma é manter o foco no bem-estar da criança, agir sempre com responsabilidade, independentemente do que o outro faça. A doutora acredita que o sistema judiciário tem evoluído para garantir mais proteção às mães trabalhadoras? Sim, eu acredito que sim, embora tenhamos muito caminho aí pela frente, mas a gente já está caminhando nesse sentido. Hoje os juízes têm sido mais conscientes de que a mulher não precisa abrir mão de sua carreira para ser uma boa mãe. Já é meio que presumido que a guarda, antes de tudo, já é da mãe. Então, em caso de guarda compartilhada, geralmente a residência fixa da criança já é na casa da mãe, a menos que exista algum motivo que ela não possa estar presente ali por alguma razão, mas geralmente o direito da mulher já é presumido.
E o judiciário tem buscado equilibrar as decisões, considerando a realidade da mulher trabalhadora e não mais partindo de estereótipos que o tempo disponível é o único critério que precisa para poder cuidar de uma criança. Tem muitas rodoviárias que trabalham aí em jornadas muito longas, mas pagam alguém para estar cuidando das crianças, tem uma rede de apoio muito boa, e é isso que importa, né? É o bem-estar da criança, e não a mãe estar 24 horas por dia ali ao lado dela. Existem projetos ou ações futuras para ampliar o atendimento às rodoviárias na área de direito da família? Então, lá no SimTravC a gente tem hoje só uma advogada, que sou eu, nesse aspecto. Eu não sei se te dizer se eles têm interesse em aumentar esse leque, mas lá a gente já oferece uma orientação jurídica que consegue abarcar todas as rodoviárias. Até hoje não é do meu conhecimento que nenhuma ficou sem atendimento. A gente oferece esse atendimento tanto presencialmente, né, elas vão lá, são atendidas, quanto por WhatsApp. Tem algumas que não tem como ir, aí acabam ligando para lá, a gente tira alguma dúvida, manda mensagem, a gente também tira dúvida, manda áudio, explica tudo direitinho, porque o que importa é prestar essa assessoria para as associadas, né? Isso daí eu entendo que o SimTravC está fazendo com maestria. Em sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados pelas mães durante o processo de definições da guarda? Eu acho que o maior desafio é lidar com o emocional. Muitas mães, elas se sentem culpadas, inseguras, principalmente quando o outro lado usa a rotina de trabalho dela como um argumento contra elas. Então, isso é muito importante, que elas tenham uma estabilidade emocional muito grande para que os argumentos da outra parte não consigam ali abalar ela, né? Estar em um processo, independente do que seja, já é uma situação meio complicada. Estar em um processo de família já agrava tudo. Então, assim, é bem complicado. Outro desafio também é conseguir provar, mesmo que com essa jornada ela oferece um ambiente estável, afetuoso para a criança. E por isso é fundamental contar com uma documentação robusta, contar com apoio jurídico e até com apoio emocional, se possível, desde o início. Doutora, como o emocional da criança é considerado nas decisões judiciais sobre a guarda? O emocional da criança é prioridade. Crianças com mais de 12 anos já podem ser ouvidas em juízo, então o juiz pode perguntar como que é a relação dentro da residência da mãe, do pai, como que ela é tratada em cada lugar. Crianças com menos que essa idade podem ser ouvidas no complexo de escuta protegida, caso seja necessário. Até porque hoje não basta olhar para a estrutura financeira ou para o tempo disponível. Um dos genitores pode ter muito dinheiro, pode ter uma capacidade financeira muito grande, mas não presta o auxílio emocional que a criança precisa. Então, o juiz ele tem que analisar quem oferece mais segurança emocional, afeto, estabilidade para essa criança. E também tem a possibilidade dessa criança ser ouvida por psicólogos. Dependendo da situação, isso pode ser requerido durante o processo. Essa oitiva da criança é muito mais tranquila, porque é feita ali de uma forma mais lúdica, a criança vai brincando, os psicólogos eles vão perguntando coisas, desenhando com elas, então acaba sendo menos doloroso para a criança. Mas aí, no caso, é o juiz que estipula o profissional, o psicólogo, ou é os pais que escolhem? Os advogados das partes, elas podem requerer que seja feita a oitiva, e aí o juiz determina um psicólogo, porque isso tem que ser feito de forma imparcial. Um dos pais não pode escolher o psicólogo, porque ali pode haver uma relação parcial entre eles. Quando a guarda compartilhada não é recomendada? Ela não é recomendada quando existe um conflito muito grave entre os pais que impeça qualquer tipo de diálogo saudável, como é o caso de violência doméstica, que demonstre também que exista algum risco para a criança. Ou então quando um dos genitores demonstra incapacidade emocional, psicológica, então ele tem doenças mentais, não faz tratamento, não aceita que tem nenhum tipo de doença. Então, claramente, seria uma coisa muito maléfica para a criança estar em contato, estar dividindo
a mãe está dividindo essa responsabilidade com uma pessoa que está emocionalmente instável. E aí, nesse caso, o juiz, visando proteger a saúde emocional da criança, pode optar pela guarda unilateral, privilegiando a convivência mais segura. Como funciona o processo para a revisão da guarda em casos de mudança de cidade ou trabalho dos pais? Se houver uma mudança relevante, como você citou, né, mudança de cidade, alteração da rotina de trabalho, qualquer uma das partes ela pode informar no processo, né, que isso aconteceu. Vai mostrar que houve uma mudança no contexto, que existe um ajuste para preservar o melhor interesse da criança. O juiz vai analisar as provas que existem, se necessário, ouvir testemunhas ou até a própria criança e chegar à conclusão de se realmente é o caso de mudar a guarda, mudar a regulamentação de visitas, mas isso também pode ser feito por meio de acordo. Então, se ali for da vontade dos dois, olha, eu estou indo trabalhar em outra cidade, não tenho mais como ficar com as visitas nesse sentido. Aí eles têm como chegar num acordo, olha, então a gente vai mudar, ao invés de ser 2 finais de semana alternados, ficam 2 finais de semana seguidos. Tudo tem como ser conversado, é importante que os pais eles estejam atentos a isso, porque isso geralmente sempre é melhor para a criança. Como é que a doutora poderia explicar como é determinado o valor no caso da pensão alimentícia nesses casos? O valor da pensão ele é fixado no princípio da proporcionalidade, que ele vai levar em conta as necessidades da criança e a capacidade de quem paga. Não existe um percentual fixo obrigatório, geralmente sempre me perguntam isso lá no sindicato, mas geralmente o valor fixado para quem recebe um salário mínimo ou um pouquinho mais é 30% do salário mínimo. Isso em caso de ter um filho, né? Se houver mais de um filho, ou se o genitor ou a genitora tiver outros dependentes, esse valor ele pode ser ajustado. Tudo que vai ser levado em consideração é a capacidade da pessoa. Então, assim, ele tem outros filhos, ele tem alguma doença, alguma coisa que ele tem que pagar um valor mais alto para se tratar. Ele paga aluguel, o que ele faz? E a criança? Quantos anos a criança tem? Que tipo de gasto que a criança exige? Porque às vezes é um recém-nascido e não exige tanto gasto quanto uma criança maior que está na escola, que tem que pagar mensalidade, transporte, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante lembrar, nesses casos, de fixar valor da pensão, tanto para o genitor quanto para a genitora. Eles têm que pensar que a pensão não é para ser paga para o ex-cônjuge, é para a criança. Então, tem genitor que fala, não vou pagar esse valor porque ela vai usar e vai fazer isso e vai comprar coisas. Não, aquilo ali é para ser gasto com a criança. E quem tem criança sabe o quanto de gasto que exige, né? Então, isso, às vezes, a gente consegue chegar num consenso sobre um percentual, mas às vezes as pessoas têm a cabeça muito fechada sobre isso e o juiz acaba decidindo. Existe alguma prioridade legal para a guarda ser concedida à mãe ou ao pai? Não. A lei estabelece que não deve haver uma preferência automática nem para a mãe nem para o pai. Como eu falei, geralmente é presumido que fique com a mãe por conta do vínculo, né? Geralmente a criança tem um vínculo maior com a mãe. Mas o que tem que ser levado em consideração é quem tem melhores condições de atender às necessidades da criança. É claro que na prática, para crianças pequenas, recém-nascidos, os tribunais eles tendem a favorecer a convivência mais intensa com a mãe. Mas isso não é regra absoluta. Muitas vezes a mãe acaba abandonando lá e deixando o pai com as crianças. Então, isso tudo depende muito do caso concreto. Como a doutora orienta as mulheres que têm medo de enfrentar processos judiciais longos e desgastantes? Porque isso aí demora, não é? Demora bastante. Hoje em dia, dependendo da mão de qual juiz recebe isso, acaba demorando bastante. Mas o medo, ele é legítimo, né? É uma coisa que não tem como afastar. Mas a gente consegue amenizar isso com informação e com planejamento. Tendo um acompanhamento jurídico com um advogado que ele se importa não só com a parte jurídica, mas também com o bem-estar de quem está sendo acompanhado, vai reduzir muito o desgaste. Se a mulher ela já entra sabendo o que vai esperar dentro de um processo, com um apoio jurídico, com um apoio psicológico, ela vai passar por isso de uma forma mais segura.
sempre que possível, eu busco incentivar esses acordos extrajudiciais, porque eles são mais rápidos, eles são menos dolorosos para todo mundo, especialmente para as crianças. Mas quando não é possível, eu sempre informo, olha, é um processo desgastante, se prepare emocionalmente, é inevitável ter medo, é inevitável ter algumas restrições nesse caso, mas no final as coisas se acertam. Pode demorar, mas se acertam. Que cuidado? Quais são os cuidados que as mães devem tomar para registrar adequadamente acordos da guarda extrajudiciais? Primeiro, esse acordo ele precisa ser feito de forma clara e de forma completa. Definir como será a convivência, decisões sobre escola, saúde, viagens, feriados, tudo que no futuro possa gerar algum tipo de dúvida. Porque, como eu falei, o acordo ele é feito para durar até a maioridade da criança e não para durar 1 ou 2 anos. E é importante dizer que, por mais que o nome do acordo ele seja acordo extrajudicial, esse acordo é levado à justiça para ser reconhecido pelo juiz. É fundamental homologar esse acordo na justiça, porque isso dá segurança jurídica para ambas as partes e para a criança. E sempre é importante ter o acompanhamento de um advogado. Nunca assine nenhum acordo sem análise de um advogado. A boa intenção entre as partes em fazer um acordo é muito importante, mas a técnica jurídica é o que garante que o que está no papel realmente proteja todos os indivíduos. Em que momento é indicado busca e medida familiar antes de um processo judicial? A mediação é indicada assim que o casal existe que há um impasse. A mediação é uma forma de conciliação ali entre as partes, só que como eles já tiveram um vínculo afetivo muito grande, isso é tratado de uma forma mais complexa. Mas isso é buscado quando existe algum impasse e ainda há um espaço para diálogo ali entre as partes. Então, antes de entrar com a ação judicial, buscar mediação pode evitar muita dor de cabeça, muito desgaste, economia de dinheiro, de tempo. E nessa mediação, um profissional imparcial, ele vai ajudar as partes a construírem um acordo que respeite o melhor interesse da criança. Muitas vezes um bom acordo construído na mediação é mais duradouro do que uma decisão imposta pelo juiz, porque o acordo vai levar em consideração a realidade das duas partes, elas que escolheram aquilo dali. E a decisão imposta pelo juiz, ele vai chegar àquela conclusão com base no que foi colocado no processo, que nem sempre reflete 100% da realidade das partes. Que impacto a violência doméstica pode ter na decisão sobre a guarda dos filhos? A violência doméstica ela é um fator gravíssimo em relação à guarda dos filhos. Se houver provas de violência, seja física, psicológica, patrimonial, verbal, isso pode levar o juiz a afastar o agressor da convivência direta com a criança e conceder a guarda exclusiva ao outro genitor. Além disso, pode haver restrições de visita ou até a suspensão completa do contato. A segurança da criança e do genitor, da vítima, né, sempre será a prioridade nesses casos. Muitas vezes é muito comum que as mães tenham medidas protetivas contra o pai das crianças e aí o contato é feito por terceiros, né? Eles não podem manter contato nem por WhatsApp, nem de longe, assim. Geralmente tem uma quantidade de metros que um pode chegar próximo do outro. Então, eles estipulam um terceiro para poder fazer esse contato, para poder verificar quando que pode ficar com a criança e tudo. Mas quando realmente há uma constatação de que aquilo aconteceu de forma muito grave, é possível até que esse genitor seja afastado do contato com a criança. Doutora, às vezes é uma conversa no WhatsApp, às vezes é uma conversa normal e de repente começa a ter uma discussão. Sim. Isso também se torna uma prova, o juiz entende que é uma prova de uma violência doméstica? Pode também ajudar ou ele analisa tudo? Depende muito do teor dessa conversa, do que motivou aquilo dali. Uma conversa de WhatsApp, ela não dá para presumir assim, que houve violência doméstica com base somente naquilo ali. Mas se houver algum tipo de violência verbal, né? Xingamentos à genitora, ou até o genitor mesmo, uma mulher fazer esse tipo de coisa com o homem, pode sim configurar que houve
um crime contra a honra, contra aquela pessoa, né? Porque às vezes está xingando ali de vários nomes que só porque ela deixou de fazer algo ou não quis fazer algo da forma que ele quis. Dependendo do teor dessas mensagens, pode ser considerado. Como o vínculo afetivo da criança com os responsáveis influencia na decisão do juiz? O vínculo ele é um dos elementos mais fortes na hora da decisão, porque o juiz ele quer garantir que a criança permaneça em um ambiente onde ela se sente protegida, segura, amada. Então, mesmo que um dos genitores tenha melhores condições financeiras, se o vínculo emocional da criança é mais forte com o outro, isso pesa na definição da guarda. É importante que isso fique documentado no processo, isso tente ser explicado ao juiz de alguma forma, e, caso necessário, até pedir que a criança seja ouvida para poder falar a opinião dela. Doutora, qual é o papel da rede de apoio dos avós, tios e etc. em caso de disputa da guarda? A rede de apoio ela tem um papel fundamental, porque quando a mãe ou o pai consegue demonstrar que tem uma rede sólida, isso passa segurança para o juiz. Vai mostrar que ela ou ele não estão sozinhos ali naquele ato de cuidar da criança, né? Tem avó, tem tio, tem tia, tem irmão, tem irmã que ajudam, que prestam auxílio, que mesmo ela não estando presente, tem quem ajude, tem um vínculo afetivo ali muito grande, que façam essa criança se sentir amada e que passam segurança para ela. Então, especialmente para as mães rodoviárias, mostrar que existe um suporte nos momentos em que ela estiver trabalhando pode ser decisivo para garantir a guarda. Quais os documentos são essenciais para dar entrada em um processo da guarda? O principal é apresentar a certidão de nascimento da criança, comprovante de residência dos pais, documentos pessoais, né, RG, CPF. Se for o caso de pedir pensão alimentícia, uma comprovação de renda das duas partes e provas que demonstrem a relação de cuidado, histórico escolar, com boas notas, mostrando a frequência escolar que a criança tem, atestados médicos para demonstrar que ela visita regularmente, tem uma saúde que é bem cuidada por aquela pessoa, fotos com a família, com a mãe ou com o pai, independente. Tudo isso é extremamente útil para fortalecer o pedido, mas é importante que toda essa documentação ela não ultrapasse os limites do aceitável, né? Então, tem gente que quer juntar vídeo da criança falando coisa, eu não gosto de ficar com meu pai, eu prefiro ficar com a minha mãe. E isso daí eu entendo que gera um nível de exposição para aquela criança, que muitas vezes até os próprios genitores estão forçando ela a falar. Eu mesma não gosto de juntar esse tipo de coisa no processo, porque eu entendo que ultrapassa o limite do aceitável. O que muda no direito de visita quando se opta pela guarda compartilhada? Na guarda compartilhada, o que muda é que ambos os pais eles vão ter o direito de convivência equilibrado, né? Um direito mais amplo. Não existe a obrigação de dividir o tempo no meio. Então, metade da semana com um, metade da semana com o outro. Não necessariamente é assim. A criança ela pode ter uma residência principal com um dos pais, mas as visitas elas são organizadas de forma mais flexível, buscando sempre garantir que a convivência com ambos seja significativa. Então, os finais de semana eles são divididos. Durante a semana também, caso necessário, pode ter busca da criança, não é só durante os finais de semana. Feriados são todos divididos, férias são divididas. As decisões acerca da vida da criança têm que ser feitas em conjunto. Doutora, mais uma vez, nós não estamos nem conseguindo completar a nossa entrevista, quase chegando aqui na final, mas eu quero que a senhora deixe uma mensagem para as mulheres rodoviárias, né, que estão aí nos ouvindo, assistindo que a Rádio Chofé. Qual o conselho que você daria para elas não desistirem dos seus direitos? Então, por mais que seja um processo desafiador, seja um processo que gera medo, desgaste, é um direito delas buscar a guarda dos seus filhos, regulamentar a guarda dos seus filhos, regulamentar as visitas do genitor. Muitas vezes algumas têm medo de entrar na justiça porque tem medo de perder a guarda, tem medo de que o genitor vai passar muito tempo com a criança e a criança acabe preferindo ficar com ele. Então, assim, quem tem medo disso, saiba que
o sindicato está de portas abertas para que a gente converse sobre cada situação em específico, né? Cada caso concreto. Cada caso vai depender ali. Eu não posso já chegar e falar, não, seu direito está garantido, mas a gente conversa sobre tudo isso. E, acima de tudo, o sindicato está de portas abertas para vocês fazerem acordos. Prezem pelos acordos, prezem pelo bem-estar das crianças. O que eu vejo a melhor forma de resolver esse tipo de conflito. Muito obrigada, doutora. Mais uma vez, seja muito bem-vinda sempre aqui à Rádio Chofé. Obrigada. Jonas, vamos para os nossos intervalos comerciais, Jonas. Com fritando na panela, o filé cortado em tirinhas, um ovo quebrado por cima, memória afetiva. O Comilão Lanches traz o passado para o presente. A melhor hamburgueria tradicional de Vitória da Conquista. São dezenas de opções de lanches, pastéis, porções, bebida gelada. Tudo isso no Comilão Lanches, na Praça da Normal, em Vitória da Conquista. As receitas mais tradicionais com toque gourmet é no Comilão Lanches. Pediu, chegou. O delivery mais eficiente de Conquista. Ligue ou chame no WhatsApp 3084-2628, 3084-2628. Aberto todos os dias a partir das 5 da tarde. Comilão Lanches. Vitória da Conquista tem o maior e mais preparado centro automotivo da região. Siga Centro Automotivo. Siga Centro Automotivo. Oficina completa, funilaria, pintura, mecânica, martelinho de ouro, polimento e diversos outros serviços. Siga Centro Automotivo. Atende particulares e seguradoras. Quando acionar o seu seguro, indique para Siga Centro Automotivo. Orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. É só enviar a foto que você recebe o orçamento. Anote o WhatsApp 77988757743 988757743. O melhor preço da região e o maior prazo de pagamento. Acesse o Instagram Siga Reparação Automotiva. Siga com 2 Gs, Reparação Automotiva. Endereço: Rua Guilhermino Novaes 713, bairro Recreio, conhecida como Avenida Conquistinha, em frente ao Colégio Coeduc. Direção do Amauri. Você sabia que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte em cães e gatos? Fique atento se o seu pet apresentar estes sinais: perda de peso, fácil cansaço, tosse, língua roxa, convulsão ou desmaios. Vitória da Conquista tem uma clínica cardiológica especializada, Cardiovet, doutora Roseli Sanches, especialista em cardiologia e ultrassonografia veterinária. A clínica Cardiovet realiza ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, raio-x e consultas cardiológicas. E está localizada na Avenida Gilenilda Alves, no posto Boa Vista, bairro Boa Vista. Entre em contato pelo Instagram, doutora Roseli Sanches Cardiovet, ou pelo WhatsApp 77981119405 981119405. Cuide do coraçãozinho do seu pet, que faz transbordar de alegria o seu coração. Sentado e calado. Não fique se escondendo. Ela
tá fingindo que não tá, mas tá me querendo. Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo. Você quer voltar pra mim, meu bem, não faz assim, não fique se escondendo. Aos pouquinhos vou morrendo de tanto esperar por você. E você não vem não, e você não vem não, e você não vem. O forró já começou eu aqui dentro desse salão. E você não vem não, e você não vem não, e você não vem. Sei que não vou aguentar, não consigo viver sem o teu amor, sem o teu querer. Onde você quiser, me leve com você. Só lhe peço, pare de fingir que não me vê. Sei que não vou aguentar, não consigo viver sem o teu amor, sem o teu querer. Onde você quiser, me leve com você. Só lhe peço, pare de fingir que não me vê. Targino Gondim, vem pra cá, meu amigo. Oxe, eu vou só fingir? Nada, vem cantar também. Ela tá fingindo que não tá, mas tá me querendo. Ela finge não me ver, mas sei que tá me vendo. Você quer voltar pra mim, meu bem, não faz assim, não fique se escondendo. Aos pouquinhos vou morrendo de tanto esperar por você. E você não vem não, e você não vem não, e você não vem. O forró já começou e eu sozinho dentro dele